quero ler a primeira frase desse versículo. Eu quero ler só a parte A deste versículo. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Esta é a última mensagem do ano. Consequentemente, é a última mensagem do século, a última mensagem do milênio. E eu pensei em falar a vocês sobre um tema que tivesse implicações durante todos os meses do ano, durante todas as semanas dos meses, todos os dias das semanas, enfim, tivesse uma implicação durante todo o tempo, não só do ano que está findando, mas também do ano que está iniciando. Eu fiquei pensando, que mensagem que eu poderia preparar? Eu vou preparar uma mensagem que fala das responsabilidades de Deus. E fiquei pensando, olhando, falei, não, talvez essa não seja uma mensagem apropriada para o último dia, para a última mensagem. E fiquei pensando também a respeito então eu vou falar das promessas de Deus, quando Deus empenha a palavra dele a respeito de algo. Mas falei, Senhor, talvez não seja essa a palavra que esteja no teu coração. Então eu vou falar sobre as conquistas da igreja, o quanto a igreja tem conquistado, avançado, rompido. Pensei, não vou falar sobre as conquistas da igreja. Então eu vou falar sobre as derrotas de Satanás, as derrotas do inferno. Não, também não vou falar sobre isso. Aí fiquei pensando, então eu vou falar sobre os desafios da igreja para o próximo século. É um título bonito, né? Mas eu falei, não, alguma pessoa, alguém vai fazer um congresso, vai fazer algum movimento com esse título, né? A conquista da igreja, os desafios da igreja para o próximo século. E na verdade, esse texto me veio ao coração, me veio à mente, Jesus Cristo, Filho de Deus, dizendo, vós sois a luz do mundo. E me veio ao coração esse título, esse tema, você é a luz do mundo. Então eu pensei, eu vou fazer uma mensagem, vou falar a respeito disso, sobre o propósito do cristão, sobre a missão do cristão, daquele que serve ao Senhor Jesus. Então eu quero falar sobre este alvo do cristão, sobre esta missão do cristão, sobre o propósito da vida de cada cristão. E o primeiro ponto eu quero fazer uma pergunta, introduzindo fazendo uma pergunta. Jesus disse que todos os homens se constituem a luz do mundo? É isso que Jesus está dizendo aqui? Não. Jesus não está dizendo que todos os homens se constituem a luz do mundo. Na verdade, Jesus estava endereçando esta palavra, esta declaração aos seus discípulos, aqueles que seguem e servem a Ele. Jesus estava dizendo para os discípulos, vós sois a luz do mundo. Jesus estava sendo específico para aqueles que o seguiam, para os seus seguidores. Jesus estava dizendo para os cristãos. Consequentemente, essa declaração ela é bastante específica, precisa. Consequentemente, somente os cristãos se constituíram por Deus, foram constituídos por Deus para serem luz do mundo. Mas será que a Rede Globo não é a luz do mundo? Plim, plim. É ou não é? Não. Mas talvez uma rede de televisão de evangélicos, a Record, é luz do mundo, é de evangélico? É? Não, não é. Mas talvez um grupo de cantores, de atores, se constituíram a luz para os brasileiros. Não. Quem sabe a música sertaneja, tão difundida, tão aceita, se torna a luz, a sua mensagem traz luz para o mundo. Também não. Mas eu acho que existe uma instituição que é a luz do mundo, Hollywood. Hollywood é a luz para as nações, não é não? Não, não é. Mas Hollywood, ok, Hollywood tem filmes de violência, Hollywood tem filmes pornográficos, mas Walt
Walt Disney é a luz do mundo. É? Não. Quem sabe uma grande universidade europeia, quem sabe uma grande universidade americana, norte-americana. Talvez aquelas mentes, aqueles homens que formam pensamentos, que formam tendências e correntes ideológicas, se constituem a luz do mundo. Não. Jesus está dizendo para um grupinho de pessoas, aos olhos do mundo, aqueles homens a quem ele dirigiu inicialmente estas palavras: pescadores, pecadores, homens simples, indoutos e letrados, vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Jesus, ele afunilou, ele especificou. Jesus, ele limitou. Jesus colocou paradigmas dizendo: vocês, somente vocês, são a luz do mundo. Somente vocês. Segundo lugar, quais as características da luz? Se Jesus deu, incumbiu, trouxe esta missão, quais são as características da luz? A luz revela aquilo que é real, não a situação imaginária, mas a situação real. Quando a luz incide sobre uma área, sobre um lugar, uma região, quando a luz vem sobre aquela região, ela mostra a realidade, ela declara, ela denuncia o que é. Estas são as características da luz. A luz mostra o certo e o errado. A luz mostra aquilo que é seguro e aquilo que é perigoso. A luz mostra aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. A luz verdadeiramente mostra aquilo que é limpo e verdadeiramente mostra aquilo que é sujo. A luz traz consciência. A luz traz posicionamento, necessidade de tomada de posição. Sendo assim, havendo muita luz, haverá muita verdade, muita retidão, muita segurança, muita justiça, muita equidade, muita limpeza, muita veracidade. Havendo muita luz, haverá denúncia do falso, haverá denúncia da mentira, haverá denúncia do erro, do engano, da manipulação. A luz, ela diz o que é, e o que não é, não é. A luz é algo de Deus, porque a luz diz sim, sim e não, não. Terceiro lugar, como resultado da sua atuação, a luz, ela gera um certo desconforto, uma certa agitação, uma certa convulsão. A luz promulga uma certa instabilidade. A luz aciona situações e circunstâncias que desequilibram, que produz desconforto. Sabe por quê? Porque a luz nos obriga a uma tomada de posição. A luz revela a realidade situacional. A luz tem como propósito proteger e gerar paz. Mas em consequência, pelo outro lado, ela promove aqueles que a rejeitam, uma consequência de lutas, guerras, dores e conflitos. A luz mostra a verdade, o caminho seguro, o caminho reto. Mas quando nós nos rebelamos contra os sinais indicativos dessa luz, contra estas flechas indicativas desta luz, nós vamos ter problemas. E isso gera desconforto, isso produz um certo movimento, isso produz uma agitação, uma convulsão, porque a partir daquele momento, se você continuar a errar, você continua conscientemente errando. Então a luz, de certa forma, para alguns, não é muito boa. Quantas pessoas dizem: se eu não soubesse disso, seria melhor. Alguns alunos começam a fazer a ITM, e lá pela segundo ou terceiro mês, diz: acho que eu vou trancar minha matrícula. Porque se eu tomar consciência de tudo o que estou me conscientizando, e não me posicionar em cima dessa verdade, serei cobrado veementemente por isso.
Algumas pessoas até dizem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, não é? Existe isso na Bíblia, está escrito. Mas você sabia que o tempo da ignorância não é o tempo enquanto você está ignorando, mas é um tempo, é uma medida? Eu não quero estudar, eu não quero conhecer as verdades, eu não quero conhecer a Bíblia, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto eu for ignorante, Deus não vai cobrar de mim. Só que o tempo da ignorância não é enquanto você está, ou enquanto você é ignorante, ou ignora algo, mas é um tempo, é uma medida, e passou essa medida, você será cobrado por não saber a verdade. A luz mostra a verdade. Se você quiser abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, o versículo 5, tem uma declaração bombástica, estonteante: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Amados, percebe como esse texto traduz algo, propõe algo? A luz traz algum conflito, guerra entre as trevas e a luz. As trevas intentaram se levantar contra a luz, mas ela não prevaleceu. As trevas não prevaleceram contra a luz, foram vencidas, subjugadas, manietadas. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram sobre ela, sobre a luz. Passa uma página, vá para o capítulo 3 de João, olha o que está escrito a partir do versículo 19, aqui existem algumas respostas, algumas perguntas que você ainda não obteve respostas. João 3, 19 em diante diz: a condenação é esta, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: você é a luz do mundo. Você acabou de dizer para esta pessoa que está do seu lado, que os homens, que as pessoas não vão mais amar ou amarem a esta pessoa. Você está dizendo, o mundo não vai amar você. É o que o texto está dizendo. Olha, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amam a luz ou as trevas? Você percebe por que quando você aceitou Jesus, quando você se converteu, quando você veio para a luz, aquelas pessoas começaram a desprezar você, marginalizar você, não visitar mais você, não convidar você mais para o passeio, para o churrasco, para o aniversário, para o final de ano? Percebe? Esse texto está dizendo que os homens amam mais as trevas do que a luz, e se você está na luz, você não será bem visto, bem quisto, você não será querido pelo mundo. O mundo não vai aceitar você, vai desprezar você, vai marginalizar você. Agora você fica sabendo porque os teus parentes não querem mais você nas festas deles. Nós temos algum novo convertido aqui que se converteu há 30, 60 dias? Tem alguém aqui que aceitou Jesus nesse período? Temos algumas pessoas. Olha aí, olha a honestidade do Evangelho. Aqueles amigos topa tudo por dinheiro, daqui a pouco eles não vão mais convidar vocês. Eles vão desprezando vocês. A Bíblia é honesta, ela é clara, muito sincera. Quantos já receberam esse tratamento bíblico na sua vida? Olha aí, ó, quantos? Está vendo como a Bíblia é verdade? Olha o que a Bíblia continua a dizer. Porque as obras desses homens eram más. Eles tinham os olhos cheios de adultério. A sua boca, os seus lábios falam engano, mentira. E você vai estar no meio deles. Eles não sentem mais liberdade em contar aquelas piadas que antigamente contavam para você. Agora eles não têm mais prazer. Agora ele diz, pois é, agora você é da Bíblia, você agora é sangue bom, né? Você agora é crente. Então eles não sentem mais tanta liberdade em estar convivendo com você. Olha o que diz o versículo 20: todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz. Jesus diz, você é a luz do mundo. Os homens que praticam o mal, eles vão fazer o quê? Aborrecer você. Desprezar, marginalizar, jogar você para um canto, desprezar você.
e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quando você participa de um evento, por exemplo, da sua empresa, da faculdade, da escola, enfim, aonde você trabalha, e no momento lá, tem lá um coquetel, e chega o garçom lá com uísque, com cachaça, com algumas coisas assim, e você diz, não obrigado, não obrigado. Você tem um guaraná, uma água mineral, ele chega para você e diz, ei, você é crente, né? Você não pode beber. Aí você diz assim, na verdade eu posso beber, só que eu sou livre para dizer não à bebida, e você não é livre para dizer não à bebida, você tem que beber. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Percebe? Porque eles, quando você pega um suco de laranja, quando você bebe um guaraná, quando você bebe uma água mineral, este gesto agride aqueles que são cativos pelo álcool, fere eles, porque eles sabem que para eles ficarem mais soltos, mais sociáveis, mais alegres, eles terão que beber 1, 2, 10, 15 doses de uísque, senão eles não se sentem bem, eles não ficam soltos. Mas você está cheio do Espírito de Deus, você é feliz, você é alegre, você não é movido a álcool, você é movido ao Espírito Santo. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, aí há alegria, aí há prazer, aí há satisfação. Jesus diz, você é a luz do mundo, e os homens que estão nas trevas vão aborrecer você, porque eles não querem que as obras deles sejam reprovadas pela sua presença. Olha o 21, mas quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Aqueles que amam a verdade, vêm para a luz. Aqueles que vêm para a igreja, começam a caminhar conosco, e tem algumas áreas da vida que ainda não estão corretas, a pessoa chega e abre e diz, olha, eu ainda erro nessa área, eu erro nesta, estou errando naquela área, me ajudem, orem comigo, orem por mim, me apoiem. E aí tem um grupo de pessoas que vai estar ali com você, apoiando você, mostrando a palavra, mostrando a verdade de Deus, revelando os princípios de Deus para a sua conduta diária, na luz, porque as suas obras agora serão feitas em Deus. Interessante isso. A luz gera um pouco de confusão. Não vai dar para a gente comentar todo o que eu tenho anotado aqui sobre isso. Eu estava conversando com os irmãos ali no intervalo, do primeiro para o segundo culto. Eu estava dizendo, a luz não é passiva. A luz não é passiva. Se nós pudéssemos desligar todas as luzes aqui, a gente estaria aqui no escuro. A hora que liga a luz já age, ela já atua, ela já expulsa as trevas. A luz é forte, a luz é poderosa. A luz, ela não aceita acordo, ela não promove nenhuma aliança com as trevas. Você já viu a luz dizer o seguinte, trevas, então você vem até aqui e eu vou até aqui. Você já viu a divisão exatinha, luz e trevas assim? Um fio? Não tem. A luz sempre vai expulsando as trevas, sempre vai, sempre. E Jesus diz, você é luz. Você é a luz do mundo. Em quarto lugar, essa declaração de Jesus, ela não descreve uma das características do cristão, da vida cristã apenas. Eu vejo que essa declaração fala sim da missão do cristão, do propósito do cristão, do alvo do cristão. Vós sois a luz do mundo. Esta é uma declaração do teu propósito, do meu propósito, do nosso alvo como cristãos. Você deve estar perguntando assim, pois é, o que eu terei que fazer agora então no próximo ano, no próximo século, no próximo milênio? O que eu terei que fazer? O mundo vai atrás de cartomante, o mundo vai atrás da leitura das mãos, da cabala, da numerologia, da energização, vai atrás de pai de santo, de mãe de santa, de babaorixá e não sei o que mais. E você e eu, e nós como cristãos, qual é o nosso alvo para o próximo ano? Qual é a nossa missão para o próximo ano? A sua missão, a minha missão, no próximo ano, no próximo mês, na próxima semana, no próximo dia, nas próximas horas, é ser
luz. Ser luz. Esta é a tua missão, meu irmão. Se você quer fazer a vontade de Deus, você tem como propósito dizer sim às obras de Jesus. Você tem como propósito dizer não às obras de Satanás. Você pode estar pensando, pois é, mas o último ano, os últimos anos, os últimos meses da minha vida, a minha vida cristã não estava tão dinâmica, a minha vida cristã não estava tão gloriosa, a minha vida cristã não estava assim tão augusta, como a Bíblia diz que é e deve ser. Eu diria para você, a razão pela qual a sua vida cristã talvez ficou um pouco morna, um pouco fria, apática, é porque você perdeu de vista o propósito de ser cristão. Você esqueceu qual é a sua missão. Se você sabe qual é o seu propósito, você sabe qual é a sua missão, a vida cristã sempre é dinâmica, porque a missão sempre nos impulsiona, sempre nos desafia, sempre nos leva para o alvo que Deus estabeleceu para nós. Saiba de uma coisa, que esta é a sua missão, para o novo ano, ser a luz do mundo. Repita comigo, eu sou a luz do mundo. Mais uma vez, eu sou a luz do mundo. Algumas pessoas podem pensar, Pio, mas isso não é presunção da parte de vocês? Dizer, eu sou a luz do mundo? Nós simplesmente, amados, estamos concordando com a Bíblia. Nós simplesmente estamos concordando com Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Criador do Universo. Não são palavras de Sócrates, de Platão. Não são palavras de Bill Clinton. Não são palavras de Maomé. Não são palavras de Buda. São palavras de Jesus. E ele disse, você é a luz do mundo. E ele sabia o que estava dizendo. Ele sabia o que ele estava falando. Agora sabe uma coisa? O diabo, ele vai querer apagar você. Ele vai querer apagar a sua luz. Na primeira celebração eu estava tentando lembrar de uma música quando eu era criança. Cadê os mais velhos de igreja? Deve lembrar. A gente cantava o seguinte: a minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Quantos lembram disso aí? Olha, tem gente velha aqui, hein? Não é? Lembra que a gente cantava? A minha luz pequenina eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. Não deixarei Satanás soprar, eu deixarei brilhar. Eu não deixarei Satanás soprar, eu deixarei brilhar, deixarei minha luz brilhar. Tem vaga no louvor aí, não? A minha luz pequenina eu deixarei brilhar. Eu não deixarei Satanás soprar. Por quê? Porque ele virá para soprar. Como é que o diabo vai tentar apagar a minha luz? Quando ele propor para você um lucro fácil. Quando ele propor para você negócios ilícitos. Quando ele propor para você mentir no seu trabalho. Quando ele propor para você ser insubordinado, insubmisso ao seu líder, ao seu chefe lá no seu trabalho. A sua luz começa a apagar. Quando você começa a vender um carro que está todo balhado, todo torto, parece carro italiano, né? Cheio de massa, né? E você diz que o carro está bonito, que o carro está certinho, que o carro está tudo ok. A luz começa a apagar. Quando você mente, quando você passa o cheque sem fundo, quando você começa a ser soberbo, orgulhoso, quando você começa a falar mal dos outros, quando você começa a competir com aquela gana de esmagar qualquer relacionamento à sua direita ou à sua esquerda, para ser o primeiro, quando você despreza o seu semelhante, quando você despreza a palavra de Deus, quando você despreza a oração, quando você despreza os dízimos, as ofertas, quando você despreza a vida em retidão, você começa a apagar. E o diabo faz de tudo para você apagar. Não precisa abrir, mas no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 12, Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 5, está escrito, Deus é luz.
E nesse texto que nós estamos usando como base da nossa reflexão, Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Então nós encontramos que Jesus é luz, que Deus Pai é luz, que você, Filho de Deus, é luz. Amados, nós precisamos entender que ser luz é uma missão de Deus, é um propósito de Deus. Nós precisamos entender que ser luz é uma missão de Jesus, é um propósito de Jesus. Consequentemente, ser luz é a minha missão, é a sua missão, é a nossa tarefa. Deixa eu chamar os três, Sadraque, Mesaque e Abdenego, venham aqui. Vocês lembram quando nós usamos aquele exemplo de 3 fontes, lembram? Essa primeira fonte chamava o quê? Medo, lembram? A segunda? Orgulho. A terceira? Amor. Tudo o que nós fazemos, para aqueles que não viram essa ministração, tudo que você faz, você precisa de motivação, de energia, de forças para realizar, tudo. E você tem à sua disposição 3 fontes, onde você pode recorrer e tirar dessas fontes provisão para fazer o que você tem que fazer. Ou você recorre à fonte medo e começa a fazer as coisas por medo. Por exemplo, quando você vê Deus como um grande armazém, Deus é um depósito. Lá nesse depósito ele tem um apartamento novo, ele tem a minha Ferrari, lá ele tem, o que mais? Ele tem um emprego, ele tem a minha promoção, ele tem isso, ele tem aquilo. Aí você começa a se relacionar com Deus, tentando obter de Deus os favores de Deus, e somente os favores de Deus. E aí você diz o seguinte: se eu não der o dízimo, Deus vai pesar a mão, então eu dou o dízimo. Aí você faz isso por medo. Se eu não ofertar, Deus vai pesar a mão, então eu vou ofertar. Você faz isso por medo. Se eu negligenciar as minhas obrigações cristãs, Deus vai ficar irado comigo, Ele vai jogar um raio na minha cabeça. Então você começa a servir a Deus por medo, porque você vê que Deus é um depósito, é um armazém, e Ele vai estar então distribuindo para você, se você fizer certinho. Se o Papai do Céu gostar do seu gesto, aí Ele te abençoa. Se você fizer alguma coisa errada, Ele te castiga. Você serve a Deus por medo. Ou então, você pode olhar para Deus e ver Deus como aquele que recompensa, aquele que dá prêmio. E quem ganha o prêmio? O que chega em último lugar? Não, quem chega em primeiro lugar. Aí você então quer competir com tudo e com todos. Não importa a maneira com que você vai competir, com que você vai correr. Você não busca a legitimidade das coisas. Você quer chegar em primeiro lugar. Você manipula, você mente, você é orgulhoso, você esmaga as pessoas que estão próximas de você. Ninguém presta, só você que é certo. Por quê? Porque você vê que Deus vai recompensar você, se você chegar por primeiro. E aí você serve a Deus por orgulho. Eu sou o primeiro, eu fiz o melhor, eu fiz bem feito, porque eu sou o melhor, porque eu sou. Quando você vê Deus, não como aquele que recompensa, e não como depósito, mas quando você vê Deus como aquele que tem uma missão, como aquele que tem um propósito, você começa a se relacionar com Deus em amor. A Bíblia diz que Deus é luz, a Bíblia diz que Jesus é luz, a Bíblia diz que eu e você, que nós também somos luz. Sendo assim, a missão de Deus é ser luz, Ele é luz. A minha missão é ser luz. Se eu tenho a mesma missão, o mesmo alvo que o meu Deus tem, eu vou servir ao meu Deus com amor, por amor, porque nós temos o mesmo propósito, temos o mesmo alvo, nós vamos alcançar as mesmas metas. Você consegue entender essa diferença? Deus é luz, Jesus é luz, você é luz. Esta é a sua tarefa para amanhã, para a próxima semana, para o próximo ano, para os próximos anos, para o próximo século, para o próximo milênio. Esta é a nossa função. É isso que nós temos que ter em mente. É isso que nós temos que fazer. Obrigado, amados. É isso que nós temos que realizar. As obras de Deus. Em quinto e último lugar, características desta luz. Obviamente que quando Jesus estava falando, você é a luz do mundo, Ele não tinha essa luz elétrica aqui, né? Esses
esses faróis aí apontados assim para a gente. Não tinha. O que Jesus tinha naquela época? Ele tinha uma lamparina. Verinha, coloca para nós ali. Essa lamparina tinha... Só a lamparina, a letra depois. A lamparina tinha esta característica aqui. Esta aqui, ó. Esta era a característica da lamparina. Essa lamparina era feita de argila, de barro. Você é feito do quê? Qual é a sua matéria-prima? Barro, argila. Jesus disse, você é a luz do mundo. Jesus estava olhando para essa lamparina. Esse tipo de lâmpada que havia na época. Era esse tipo. Existe tanta similaridade entre esta lamparina e você e eu, amados. Muita similaridade. Ela é feita de barro, eu e você somos feitos de barro. O que se colocava dentro dessa lamparina? Colocava azeite, colocava óleo. Óleo é uma figura, óleo tipifica quem? O Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, está escrito, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A palavra enchei-vos ali no grego, está num tempo do verbo grego no auristo. Nós não temos essa estrutura gramatical em português. Em português é como se fosse no gerúndio. Mas estejam enchendo continuamente do Espírito. Porque se você não se encher continuamente do Espírito, o azeite acaba e a lamparina apaga. Você percebe porque muitos cristãos caminham um tempão na vida cristã e começam a levantar de madrugada e orar. Agora estou jejuando, das 6 da manhã às 7 da manhã eu oro, porque eu tenho meia hora em línguas, e aquela coisa toda, e passa uma semana, passa um mês, aí já não estou mais orando, estava lendo a Bíblia de joelhos, né? Porque aí tem mais unção se orar com joelhos, colocar grãos de milhos, né? Aí tem mais poder. Mas dali a pouco eu nem deitado, nem em pé de jeito nenhum mais ler a Bíblia. Abandono o projeto. Sabe por quê, amados? Porque a vida cristã, ela se faz através de um cultivo. Cada dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse Jesus. Cada dia você tem que se encher do Espírito Santo. Não importa quão gloriosa, quão maravilhosa, augusta tenha sido a sua experiência com Deus há 6 meses atrás, há 8 meses atrás, hoje você precisa ter uma experiência profunda com o Espírito de Deus. Hoje você precisa se encher do Espírito, senão você vai pagar. Cada dia. Hoje eu preciso ler a Bíblia, hoje eu preciso orar, hoje eu preciso falar em línguas, hoje eu preciso declarar a minha fé em Deus, hoje, ontem já passou, te necessito hoje, Jesus. É assim que você caminha na sua vida cristã vitoriosamente, cada dia. Você tem que se encher de óleo. Tem que se encher de óleo, se encher do Espírito, para que haja esse combustível, para que haja essa energia, para que haja esse dunamis, esse poder na sua vida, para você fazer aquilo que Deus incumbiu você de fazer. Qual é o terceiro elemento que tem nessa lâmpada, nessa lamparina? Tem um pavio. Quantos já viram lamparina, já tiveram lamparina em casa? Aí muita gente vem do interior, né, daquele tempo mais difícil e tal. Pé vermelho, pessoal mais caboclo, né? Pois é. A lamparina tem um pavio. Esse pavio ele está mergulhado no combustível, no azeite, ou no querosene, mas no azeite que era nessa época ali. Não havia querosene no tempo de Jesus. O pavio, ele está mergulhado no azeite. E o pavio, ele suga o azeite. Sabe o que significa o pavio na vida do cristão? O pavio é a revelação de Deus. Revelação. Eu e você precisamos de revelação. Eu e você precisamos do pavio, que é a comunhão, o contato com o óleo, o contato com o Espírito Santo, traz a revelação. E nós começamos então a perceber, a conhecer fatores, aspectos da vida cristã que estavam encobertos, que eram mistérios, mas que foram revelados. Não é isso que Paulo diz?
que Deus o levantou para revelar um mistério que estava oculto em séculos. Quem era o mistério? Jesus Cristo. A revelação, um pavio. E o que você tem que colocar na ponta do pavio? Colocar o quê? Fogo. E o que é o fogo? Fogo é a língua. A língua é o fogo. Ah, Pio, agora você foi longe demais, hein? Será que você não está me enrolando? Abra sua Bíblia lá em Tiago. O que está escrito lá em Tiago, capítulo 3, versículo 6, a parte inicial do versículo. Está escrito: a língua também é fogo. A língua é fogo. Olha, dá uma olhadinha no outro versículo. Mateus, capítulo 10. Vamos para Mateus capítulo 10. Versículo 18 a 20. Sereis até conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que haveis de falar. Naquela mesma hora vos será concedido o que haveis de dizer. Pois não sois vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Deixa aí uma marcação e vai lá para Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo de número 3. Quando cumpriu-se o dia de Pentecostes e quando todos estavam reunidos no mesmo lugar. Olha o que diz o versículo 3. E viram línguas repartidas como que de línguas de fogo. O que é o fogo? O fogo é a língua. O fogo é aquilo que anuncia, que mostra, que declara, que fala a verdade, que propala, que promulga, que divulga. O fogo, aquela chamazinha de fogo, mostra, revela o que está acontecendo no ambiente. Quando você tem a revelação de Deus dada pelo Espírito de Deus, você declara esta revelação, você anuncia estes oráculos, você está trazendo luz àquela situação. Eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte: ah, você lembra do avivamento de 1930? Não, eu não me lembro porque eu não tinha nascido ainda, né? Ah, mas em 1970 houve um grande mover de Deus, nós tínhamos reuniões maravilhosas. Ah, mas em 1980 Deus visitou a igreja, em 1985 a gente subia na montanha, a gente descia nos vales, a gente ia para lá e para cá, e Deus operava, fazia, falava, e as pessoas ficam: ah, olha naquela época, há 15 anos atrás. São pessoas que ficam anelando, almejando a revelação antiga. Quando a gente estuda tabernáculo, entre os utensílios do tabernáculo, existe uma pecinha chamada espevitador. Você já ouviu falar no espevitador? O espevitador é uma tesourinha de ouro. O sacerdote tomava em suas mãos essa tesourinha, chegava no pavio e cortava aquele torrão que estava fumegando, aquele tecido do pavio que já havia sido queimado. Ele cortava, puxava um pouco mais do pavio, acendia novamente. Nós tínhamos o que? Mais luz. Isso significa, amados, que eu e você precisamos buscar uma revelação nova, uma revelação fresca. Precisamos buscar o que Deus está fazendo na igreja hoje, agora. Quais são os planos e os propósitos de Deus para a igreja hoje, o que Deus tem para a igreja agora. Graças a Deus pelos grandes avivamentos que houveram, graças a Deus pelos grandes acontecimentos que houveram no passado, louvamos a Deus por eles. Mas, amados, nós temos um futuro, nós temos um amanhã, nós temos alvos, nós temos metas, nós temos desafios, nós temos propósitos de Deus para amanhã. E se você ficar lamentando, almejando o que passou, você está evitando o espevitador.
a ação de Deus, tirando aquele torrão que está fumegando, para vir um pavio novo, uma revelação nova, um propósito novo. Amados, Deus está andando no meio da igreja nesses dias, o Espírito do Senhor está vindo sobre o povo de Deus, pessoas estão sendo levantadas com unção, com graça, com autoridade. Há anos atrás a autoridade era só do púlpito, hoje Deus usa a criança, o adolescente, o jovem, o velho, o novo. Deus está usando a todos. É um momento novo da igreja, é uma revelação nova da igreja, é um novo tempo da igreja, é um propósito novo da igreja, é uma revelação nova. Por isso que Jesus diz: vós sois a luz do mundo, e como luz você tem que declarar. O que o Haroldo e a Ana Rosa fizeram aqui? Como luz, eles declararam o que Deus fez na vida do filho deles. Como Deus agiu, a intervenção de Deus, a misericórdia de Deus, a proteção de Deus, o carinho de Deus. A gente ouve, a gente nem valoriza, nem valida bem, mas temos médicos aqui. Uma criança cair, bater a cabeça numa calçada, vazar sangue pelo ouvido, ficar inconsciente, uma fratura do crânio. Amados, isso não é coisa simples. Isso não é simples. Mas o poder de Deus está agindo. A igreja ora, Deus opera. É verdade que quando o povo orar, os céus vão abrir, os cegos vão ver, os paralíticos vão andar. Sim, eu creio, é verdade. E eu e você temos que declarar isso. Nesse próximo ano, meu irmão, minha irmã, diga: ei, eu tenho ido em umas reuniões, numa igreja, pode ser aqui ou outra igreja que você tenha ido, onde o poder de Deus está se manifestando. Convide o seu vizinho da direita, da esquerda, convida o seu patrão, convida o seu empregado, e diga: ei, você precisa ver o que eu estou vendo, você precisa conhecer o que eu estou conhecendo. Quando você convida alguém para vir ao encontro de Jesus, você está sendo luz. Você está usando a sua língua para o bem, a sua língua para trazer direção, a sua língua para trazer paz, a sua língua para trazer conforto, a sua língua para edificar e não para destruir. João disse: Jesus virá e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu creio que entre tantas coisas que significa o batismo de fogo, tem uma delas que significa ter o domínio sobre a língua. Ter o domínio sobre a língua, domar a língua. Precisamos do experimentador, tirar as velhas revelações, buscar o que é novo, buscar o que é presente, buscar o que é atual. Afinal de contas, estamos no século 21, não é verdade? Vamos ficar em pé. Glória a Ti, Jesus. Desejo do meu coração que você tenha entendido essa ministração. E que para esse próximo ano, você tenha essa consciência bem clara, bem marcante. Eu sou a luz do mundo. E eu vou declarar essas verdades. E eu vou proclamar essas verdades. E eu vou dizer que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo reina. Aqueles que nos assiste pelo vídeo, o desejo do meu coração, do Ministério da Comunhão Cristã Aba, é que você seja luz, que você encontre-se com Jesus, e que você permita que Jesus reine na sua vida, para você viver e manifestar essa luz. Se você ainda não tem um encontro com Jesus, é hora de você abrir o seu coração e dizer: Jesus, entra na minha vida, eu quero ser salvo por Ti, Jesus. Eu quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, eu quero pertencer a Ti, Jesus. A partir desse momento a Bíblia diz que você se torna luz. Ele te tira do império das trevas e te leva para o reino do Filho do seu amor. Eu gostaria de fazer também um convite. Eu não conheço todos os que estão presentes. Existe alguém no nosso meio nesta noite que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, dizendo: Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Esse é o primeiro passo para você se tornar luz. Receber Jesus. Se você morrer agora, você vai para onde? Aonde você vai passar a eternidade? Se você aceitar Jesus, você vai passar a eternidade nos céus, para sempre com o Senhor, para sempre, para sempre, para sempre. Você precisa reconhecer que Jesus morreu na cruz por sua causa, para te salvar, para libertar você dos seus pecados. Jesus quer te dar paz, alegria, razão de viver, motivação para existir. Mas você precisa
convidar Jesus para entrar no seu coração. Existe alguém no nosso meio nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer convidar Jesus para entrar no seu coração, que quer começar o próximo ano, o próximo século, o próximo milênio com Jesus? Existe alguém? Faça assim com a mão dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Levante a sua mão dizendo: eu quero Jesus. Eu não estou oferecendo para você uma religião, eu estou oferecendo para você vida, alegria, paz, Jesus. Existe alguém? Levante a sua mão e diga assim: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida, esta é a hora, esta é a oportunidade. Talvez essa seja a maior decisão que você tenha que tomar na sua vida. A decisão de se encontrar com Jesus, de recebê-lo na sua vida. Tem alguém no nosso meio que quer Jesus? Isso significa que se você morrer agora, você tem certeza que você vai para o céu. Se você não tem certeza da sua salvação, você precisa de Jesus. Só Jesus pode lhe conferir essa certeza.